é a intolerância religiosa? Para Ludmila Miranda, intolerância religiosa se resume em uma única palavra: ignorância. Gabriel Guedes disse que é quando uma pessoa acha que só a religião dela é certa. Jaianca Fernandes acha que é ter certo preconceito com religiões que seguem doutrinas diferentes, achando que as mesmas são erradas. Lucas Pinheiro disse que é falta de respeito e conhecimento em relação a outras religiões. Para terminar, Gabriele Rodrigues acha que é quando não respeitamos uma religião que não conhecemos. Para descobrir se suas opiniões estão corretas, continue ligado. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too! Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too! Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões, ocorrendo principalmente quando uma pessoa não tem vontade de reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Em casos extremos, esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição, sendo definida como um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem em comum certas crenças. Eu acredito que a intolerância religiosa é uma das maiores provas da imbecilidade humana. Eu creio que com qualquer crença religiosa prega pela paz, mas infelizmente algumas delas têm isso de uma forma tão fervorosa que tem posturas totalmente radicalistas. Eu acho que a intolerância, seja ela qual for, sem dúvidas é uma das maiores provas que o ser humano não raciocina da forma como deveria raciocinar. Há casos de explícita agressão física e moral a pessoas de diferentes religiões, levando até mesmo a espancamentos e homicídios. Mas, em casos mais leves, é comum o agressor não reconhecer seu próprio preconceito e ato discriminatório. Todavia, é de fundamental importância a vítima identificar o problema e denunciá-lo. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou outra, e atualmente esse preconceito ocorre, na maioria das vezes, contra ateus ou pessoas seguidoras de religiões de matriz africana. Bom, com relação à intolerância religiosa, o que eu penso é que hoje em dia a humanidade está buscando uma espiritualidade. Todos chegaram à conclusão que tem que buscar a Deus. Das diversas maneiras que existem essa busca, eu acho que tem que haver um respeito de todos nós, católicos ou não, para toda essa busca e essa necessidade do homem de Deus. Essa busca grande por uma espiritualidade, por uma introspecção, de buscar, de encontrar a resposta para muitas dúvidas que nós, seres humanos, temos. Nós sabemos de regiões que existem muito combate, muitas guerras, até por questões religiosas, que não é só religiosa, mas também. Então eu acho que o ser humano está se perdendo um pouco nisso, e quando ele começa a se preocupar com o outro,
de como o outro está nessa busca, eu acho que aí sim surgem essas intolerâncias, surgem essas coisas desmedidas, essas guerras, esses conflitos. As liberdades de expressão e de culto são asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. Todos devem ser respeitados e tratados de maneira igual perante a lei, independente da orientação religiosa. O Brasil é um país de Estado laico. Isso significa que não há uma religião oficial brasileira e que o Estado se mantém neutro e imparcial às diferentes religiões. Desta forma, há uma separação entre Estado e Igreja, o que teoricamente assegura uma governabilidade imune à influência de dogmas religiosos. Além de separar governo de religião, a Constituição também garante tratamento igualitário a todos os seres humanos, quaisquer que sejam suas crenças. Com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, também é verificado um crescimento da intolerância, tendo sido criado até mesmo o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é em 21 de janeiro, por meio da lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio da Silva. Os cultos afro-brasileiros foram perseguidos e criminalizados durante o longo período da história brasileira. Mesmo não sendo mais vítima dessa perseguição pelas autoridades constituídas, a partir do século XX começaram a sofrer com ataques sistemáticos motivados por igrejas neopentecostais. Esses ataques vão desde manifestações de intolerância em cultos e programas religiosos, podendo chegar até mesmo às agressões físicas contra praticantes cultos afro-brasileiros. 4 anos atrás, a minha mãe teve infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. E naquele momento a gente colocou os adeptos da igreja Assembleia de Deus para fora, procurei o Ministério Público. Da Igreja Internacional da Graça de Deus, os adeptos de lá. Chegaram na porta do nosso terreiro e com sal na mão e enxofre, começaram a jogar dentro do terreiro, atiçando para dentro do terreiro e sacudindo o portão, pedindo que os filhos de Satanás saíssem para se converter. Que aquela era a noite da fogueira, da Santa Fogueira, de não sei o que, aquela coisa toda. Como não tinha ninguém na casa, porque a gente mora numa casa ao lado, só tinha um cão de guarda, eles vieram na certa com algum produto, alguma coisa corrosiva e jogaram sobre o cão, o que queimou o pescoço do cão. Você está colocando nervosismo? Sai! E olha, nós vamos não passar essa porcaria até o fim. Em abril de 2010, um caso singular de intolerância ao candomblé ocorreu no Rio de Janeiro. José Ricardo Michidieri, sargento do Exército Brasileiro, que era também pastor evangélico da comunidade cristã do Ministério da Salvação, apontou uma arma de fogo na cabeça de um de seus soldados adeptos ao candomblé. O objetivo de tal ato seria testar a fé do soldado que se dizia ter o corpo fechado. Os católicos no Brasil, principalmente nas últimas décadas, também têm sofrido ataques por parte de pessoas que praticam outras religiões. Muitas igrejas evangélicas vêm criticando os católicos de heresia, idolatria, entre outras práticas que consideram não fazer parte das escrituras. Por exemplo, outro dia um moço no aeroporto, olhou para mim e falou assim: você sabe que pessoas que acreditam em Deus são intelectualmente desqualificadas? Disse isso pra mim. Ele disse isso para mim e saiu. Ele não me deu a oportunidade de dizer. E eu fiquei com aquele desaforo, Olhem essa notícia. Em Águas Lindas de Goiás, um cidadão, em nome da religião, destruiu, eu vou repetir, destruiu uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Um símbolo da fé que representa o amor ao próximo, a liberdade e o respeito. Mas todos os valores viraram indignação. A imagem depredada chocou a cidade de Águas Lindas de Goiás. O rosto da santa foi destruído a marretadas. Foram as pessoas que passavam por aqui que viram o que estava acontecendo e conseguiram salvar.
o que sobrou. Um outro fato é o episódio do Chute da Santa, em 1995. Durante o programa O Despertar da Fé, transmitido ao vivo pela Rede Record, o pastor Sérgio Von Welder proferiu insultos verbais e físicos contra uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, a qual se dedicava ao feriado do dia. O pastor da Igreja Universal protestava contra o caráter do feriado nacional de outubro, não aceitando a crença da Igreja Católica. O acontecimento provocou forte repercussão em grande parte da sociedade brasileira. Isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão... A gente vê um exemplo de intolerância religiosa. Porque cada um segue, tem a sua doutrina, tem os seus preceitos. Então, os santos, as imagens dos santos, que para nós católicos não estão no lugar de Deus, mas sim mostram pessoas, seres humanos, que conseguiram viver o plano de Deus para cada um de nós. Então é uma coisa descabida, uma falta de respeito. Né? Eu acho que como que a gente pode defender uma religião se a gente não tem respeito pelas demais religiões? Os evangélicos também se consideram afetados pela intolerância e perseguição religiosa no Brasil. Devido a isso, eles foram responsáveis por reacender o debate sobre liberdade religiosa no Brasil, ao alegar perseguição e denunciar privilégios de outras religiosas. Destacamos aqui uma declaração polêmica da apresentadora Hebe Camargo. Eu, às vezes, me pergunto como as igrejas evangélicas conseguem fazer lavagem cerebral em milhares de pessoas. Os fiéis ficam completamente obcecados e não percebem que estão deixando os pastores cada vez mais ricos à custa desse mensalinho do demônio. Apesar do Brasil ser um Estado laico, com direito de liberdade religiosa garantido na Constituição Federal, grupos evangélicos que professam questões sobrenaturais já foram processados pelo Estado brasileiro por charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Alvos de crítica à Igreja Universal do Reino de Deus afirma que é alvo de perseguição na grande imprensa brasileira, em especial na Rede Globo. Tal emissora, que já foi acusada de preconceito religioso por retratar em uma de suas novelas uma evangélica como uma fanática praticante de atos intolerantes e preconceituosos. As trombetas de Jericó, vamos extirpar o demônio da terra, ao santo combate, irmãos, vamos combater os ímpios e os pecadores, quem for por Deus que me acompanhe. Nós vamos tirar o demônio desse teu corpo sujo pelo pecado, e vai ser debaixo de pau e pedra, entrar e pegar a embuchada. A serpente amaldiçoada que envenenou esses desgraçados, pelo amor de Deus, a Natália tá grávida. Grávida do demo, irmã. O Senhor é traiçoeiro, irmã. Em fevereiro de 2012, o padre católico Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, pertencente ao clero da Arquidiocese de Cuiabá, chamou os protestantes de otários, por não crerem na doutrina católica de uma suposta meditação que seria feita entre Deus e os homens pelos santos católicos. O preconceito contra os ateus é um dos mais fortes e massivos da sociedade brasileira. A afirmação comprovada por uma pesquisa encomendada pela revista Veja em 2007 e realizada pelo CNT Census, ela revela que 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente, 57% em uma mulher, 32% em um homossexual, mas apenas 13% votariam em uma pessoa que não acredita em Deus. Pois o brasileiro ainda entende que o ateu como alguém sem caráter, sem ética, sem moral. O pastor evangélico Silas Malafaia já demonstrou algumas vezes ser contra o ateísmo e ter aversão à falta de crença em Deus. Em 2011, numa entrevista do jornal The New York Times, Malafaia chamou a jornalista Eliane Brum, assumidamente ateia, de vagabunda e se referiu aos ateus como comunistas, afirmando que eles foram responsáveis por mais mortes do que as que foram provocadas por guerra religiosa.
E até o apresentador José Luiz de Atena já deu provas de intolerância em seu programa em julho de 2010. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Esses crimes só podem ter uma explicação: a ausência de Deus no coração. Então, vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não precisa de ateu, eu não quero assistir o meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que o mundo tá essa porcaria. Guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. No começo de dezembro do mesmo ano, o Ministério Público Federal em São Paulo moveu ação ao tribunal pedindo uma retratação com duração mínima o dobro do tempo dos comentários. Um caso de intolerância surpreendeu os cariocas, pois até quem deveria dar o exemplo praticou tal ato. Um delegado foi preso por preconceito religioso. Ele é acusado de ofender uma mulher pelas vestimentas dela. Você consegue ver aqui na tela que é uma mulher de origem árabe. E o detalhe, tudo isso teria acontecido dentro de uma padaria. Uma pessoa chamando a atenção dos outros usuários, dos outros clientes da padaria e fazendo chacota sobre mim, sobre a minha religião, sobre a minha origem árabe. Incomodadas com o escândalo que o homem fazia, as pessoas que estavam na padaria chamaram a polícia. Não houve resistência porque ele acredita que o que ele fez está certo, que é isso mesmo. E que quem está errado sou eu, e que eu que deveria provar o que eu estou fazendo aqui nesse país e que eu deveria me retirar daqui. Para a surpresa de todos, o homem descontrolado era o delegado aposentado Raul Oliveira Dias Alves, de 70 anos. Ele foi preso e levado para a delegacia da Barra da Tijuca. No seriado Os Simpsons, religiões já foram tema de vários episódios. Com isso, a intolerância também foi. Uma das vezes que isso aconteceu foi quando Lisa se assumiu budista e seus vizinhos se esconderam dela. ¡Soy budista! ¡Ay, soy budista! Mi alarma contra Satanás se ha encendido. ¡Al refugio, pequeños! ¿Y cuándo podremos salir? Tal vez jamás. Quem pratica atos de intolerância contra religiões não sofre sérias consequências. Na maioria das vezes, o réu tem a pena convertida à prestação de serviços sociais ou ao pagamento de cestas básicas. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, nem em Deus, nem em religião alguma. Cada um tem a crença que alcança. O importante é respeitar a si e ao próximo, é não invadir o espaço do outro. Até quando vamos ficar de braços cruzados? Somos descendentes de negros que fizeram a história desse Brasil com sua garra, força e fé. Este foi o legado que herdamos. As várias classes fascistas insistem em nos massacrar e diminuir perante toda a sociedade. Diga não à intolerância religiosa.